Boa noite, a paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live abençoada. Que Deus possa falar em nossos corações, em nome de Jesus. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Irmãos, vamos já fazer alguns encaminhamentos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você que tá entrando aí, clica no aviãozinho aí, compartilha a live. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Obrigado, Senhor. Rapaz, aguentou bastante aqui o negócio aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Laís, a paz do Senhor, minha irmã. Como é que você tá? Tudo bem? Paz do Senhor, Biel. Diele, a paz do Senhor, prima. Júlio César, paz do Senhor. Glaucia, paz do Senhor. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, amém. Aqueles que puderem, compartilha esta live aí. Tem um aviãozinho aí. Compartilha com quem Deus tocar no teu coração, ou com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, o pastor já deve estar entrando. E Rafael Dias, boa noite, meu irmão, a paz do Senhor. Como é que você tá? Como é que tá o Bento? A bênção. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Mais um dia, mais uma quarta-feira. Finalizando, né, este dia. Para honra e glória do Senhor. E dizer que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta. E que Ele já está entrando. Glória a Deus. Vamos aqui. Deixa eu subir aqui. Paz do Senhor. Meu querido, graça e paz. Graça e paz. Deus abençoe. Amém, amém. Maravilha. Que prazer poder estar contigo aqui. Amém, a satisfação aí é toda nossa. E aqueles que puderem, tem um aviãozinho embaixo aí, clica nele, compartilha. E aqueles que também puderem, fica dando coraçãozinho aí, que o Instagram entende, o algoritmo entende e potencializa a nossa live aí para estar alcançando mais corações. E desde já, falar que toda honra, toda glória seja dada a Deus. O motivo de nós estarmos aqui hoje é para engrandecer, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então, eu já quero começar agradecendo a Deus pelo dia, pela vida, pela oportunidade de mais um dia, Pai. Estarmos aqui diante de Ti para fazer esta live e que o Senhor possa tocar aos corações certos, porque eu sinto no meu coração que esta live tem endereço e ela vai alcançar
o propósito dela. A palavra do Senhor diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro. Então, se nós tivermos uma alma resgatada, uma alma acolhida, uma alma afagada pelo Espírito Santo, nós alcançamos o nosso objetivo. Quero agradecer a minha prima Vanessa, que faz as artes para mim. Prima, muito obrigado. Que Deus te abençoe ricamente. Ela trabalha com maquiagem, com make, aqueles que puderem. Siga ela aí, Van_de Paula, a mulherada aí. Ela tem bastante dicas legais lá. E, não menos importante, tão importante quanto aos demais, quero agradecer aqui ao pastor Jordan por estar aqui conosco, estar se dispondo, tirando um tempinho aí para trazer uma palavra aí aos nossos corações. Eu combinei com o pastor que eu queria ler um texto e o Senhor além de nós abrirmos a oportunidade a outras pessoas, o Senhor também quer que nós ministremos. Não é só o fato de você convidar. Convidar é muito fácil, mas você tem que ter o Espírito Santo ministrando dentro de você. Bem, às vezes a gente pode errar, sim, mas antes você errar e estar aprendendo do que você nem tentar, né? Perfeito. Então, inicialmente já eu quero ler a primeira passagem. A passagem, na verdade, é de Mateus, né? Mateus 18:20. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estarei ali com eles. E Deus se faz presente. Deus faz presente aqui no meu quarto. Deus faz presente na tua casa. Deus se faz presente nesta live. Porque toda honra, toda glória é dele. Somos vasos que o Senhor possa nos usar para abençoar a vida de vocês. Então, vamos iniciar orando, que é a melhor forma de nós começarmos qualquer coisa. Verdade. Amém? Pastor gostaria de estar orando por nós? Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos na pessoa bendita de Jesus Cristo, crendo que Sim. Todas as coisas fazem parte de um propósito que o Senhor tem dirigido. Fale aos corações nesse momento, aquebrante. Nós rompemos com todas as correntes, todas as prisões nessa hora. Nós queremos declarar para a glória do teu nome. Toma cativo a mente e o coração dos teus filhos, que esta palavra seja uma boa semente e que o coração seja terra fértil para recebê-la. Senhor, nós oramos. Usa o teu servo agora na instrumentalidade da tua palavra. Nos mostra, nos revela. Senhor, abra os nossos olhos para que vejamos. Eu lhe peço em nome de Jesus, toma nossos ouvidos, toma os nossos sentidos nessa hora, toma o nosso coração. Eu repreendo todo espírito de distração, todo cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, queremos declarar, Senhor, o Senhor reina, o Senhor é rei. Queremos declarar, Senhor, que o Senhor é nosso nome faz em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Eu quero iniciar, na verdade eu até coloquei, gente, o texto, um tema, na verdade não é bem um tema, na verdade eu coloquei algumas palavras as quais nós vamos estar falando, que é medo, né, que é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração, sobre o medo. E posterior a isso, o pastor Jordan vai estar, ele até fez uma live depois aí, vocês sigam o pastor Jordan, ele é um homem de Deus, um instrumento, um vaso ungido, e é o que eu tenho falado, pastor, tenho vivido, falado que nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Então, meus irmãos, sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Deus usa pessoas para que nós sejamos abençoados, e para que nós abençoemos pessoas. Nós estamos aqui unicamente para isso, para abençoar a tua vida, abençoar os teus projetos. Às vezes nós, assim como o apóstolo Paulo tinha o espinho na carne, nós também temos. Então que nós possamos, a palavra de Deus também diz, para que não andeis sozinho, andeis em dois, porque quando um estiver desanimado, estiver cansado, o outro vai estar ali para dar apoio, para dar incentivo. E nós precisamos do teu apoio, do teu incentivo.
compartilhando. Compartilhando. Através do seu compartilhamento, você estará fazendo o ID juntamente conosco. Amém? E a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, pastor, perdão, eu estava falando que eu vou falar sobre o medo, e o pastor Jordan vai estar dando uma sequência, é aquilo que o Espírito Santo ministrar ao coração dele, mas eu também coloquei aqui alguns pontos que é de maestria dele, que ele até falou na live passada dele, mas que ele vai estar falando conosco aqui, até mesmo para que é algo que está fresco, o azeite está fresco dentro dele, que é sobre o relacionamento, a unção, intimidade. Eu sei que ficou faltando uma quarta palavra que eu não sei ainda, e vou descobrir hoje aqui com vocês. Aleluia. O Senhor ministrou ao meu coração, é um salmos muito conhecido, mas que nós possamos ter uma revelação diferente hoje. É o Salmos de número 23. Salmo de Davi, né? O título do texto, Deus, o nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente que a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Este Salmos, ele fala muito ao meu coração. Quem tem sido o nosso pastor? O desabafo na internet, aquele amigo. A palavra do Senhor fala, o Senhor, e Ele não abre mão. Ele é o teu pastor, Ele é o meu pastor, pois até aqui tem nos sustentado, nos guiado. Quando Deus fala que Ele é o nosso pastor, Ele designa esta responsabilidade também a homens escolhidos, separados, ungidos como o pastor Jordan, que está aqui conosco. O Senhor diz também ao meu coração, aqueles que estão cansados, oprimidos. Na verdade, voltando um pouquinho no 2, ele fala, Ele me faz descansar. Quem que faz com que nós possamos descansar? É o Senhor. É quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Por mais difícil que ela esteja, por mais luta que nós tenhamos, e nós vamos ter, porque o Senhor falou, no mundo tereis aflição. Então, tende bom ânimo, não pare, não desanime, persevere. Essa é uma palavra-chave na minha vida. Entre lutas, entre cair, entre tombos, levantando, a perseverança. Se você não estiver conseguindo, a verdade eu até gosto de falar, tenta correr. Se você não consegue correr, anda. Se você não consegue andar, se arraste. Mas não pare. Não pare em hipótese alguma. Porque no meio desse caminho, dessa corrida, dessa caminhada, do momento que você vai estar se rastejando, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Deus vai enviar anjos de encontro a você para te auxiliar e vão te levantar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Isso não é apenas a palavra que diz, mas nós devemos declarar que o inimigo já nasceu derrotado. O inimigo já nasceu derrotado, ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte, não terei medo. O amor está em João, acho que João
4,14, se eu não me engano. João 4,18, eu acho. Enfim, o pastor pode até me ajudar. Fala que o amor lança fora todo medo. E que amor é esse? O amor junto com a esperança de Jesus Cristo. Pois o Evangelho, como eu tenho visto, tenho falado também muito sobre isso, pastor, algumas pessoas se assustam quando eu falo que eu gosto de falar da morte. A pessoa, mas você tá louco? Mas peraí. Eu falei, aí eu explico por que eu gosto de falar da morte. Como que eu vou pregar salvação, vida eterna, se eu tenho medo de morrer? Sim. A verdade é um ciclo. Nós nascemos, crescemos e morremos. A única coisa que eu tenho a certeza é que um dia nós não estaremos mais aqui. Porque a palavra do Senhor também fala. Nós somos peregrinos nessa terra. E que nós não devemos nos prender às coisas daqui, e sim às coisas do reino. Então, bens materiais é bom? Sim, é bom. Eu não estou aqui, a gente ouve falar muito aí sobre um evangelho pobre, um evangelho humilde. Franciscano, sim, né? Tem. Só que, analisa comigo. A palavra do Senhor diz que quando nós estivermos no reino, nós vamos andar em uma rua de ouro. Peraí, vocês têm noção do que eu estou falando? Uma rua de ouro. Hoje o país mais rico, acho que tem maior concentração de dinheiro é Dubai, né? Aquela região ali dos Emirados Árabes. Não tem rua de ouro, olha só. E eles são os mais poderosos, vamos falar assim. Ruas de ouro. Palacetes celestiais. Nós não estamos falando em mansão, nós estamos falando em palacetes. É muito maior. Muito mais... Enfim. E não estou aqui para dizer, o evangelho é bom ter dinheiro? É bom. Ajuda sim. Você quer saber quem é uma pessoa? Você dê dinheiro e poder a ela, você vai descobrir quem ela é. Mas que se você tem condições hoje de poder abençoar a tua igreja, abençoar um irmão, abençoar a obra missionária, o faça, porque tudo vai ficar. Então, hoje Deus está ministrando oportunidade a pessoas. Se você tem condição financeira, seja um agente missionário, semeie na obra do Senhor. Aquilo que Deus tocar no teu coração, não vou aqui falar valores, mas entrando um pouco no dízimo, dízimo é bíblico. Você devolver 10% daquilo que Deus proporcionou, um emprego bom que Ele tenha te dado, ou uma herança boa, enfim, sabedoria para você fazer certos investimentos. Então, semeie na obra do Senhor e o Senhor vai te resplandecer. Deus vai trazer, meu irmão, quando você faz na obra do Senhor e faz de coração, a palavra do Senhor fala, quando você for semear, semeie com coração. Semeie sem dor, semeie sem murmurar. Aí, eu estou dando X ou Y. Irmão, se não for para você dar com o coração aberto, o Senhor fala, não dê, porque Ele não vai receber. Enfim, e o Salmos 23:5 fala, preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem me ver. E tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. Outras versões falam sobre a unção, né, pastor? Que Deus vai ungir a nossa cabeça com óleo, com o azeite, com a bênção vindos do céu. Então, em nome de Jesus, que hoje, após essa palavra, que Deus possa derramar sobre a vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco, dos irmãos que estarão entrando, dos irmãos que estarão vendo futuramente, pois essa live vai ficar salva. Amém. E que nós possamos crescer, primeiramente, seguir o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amando, não apontando, não acusando, não difamando. Porque com o mesmo peso que julgares, serei julgado.
Então, esse foi um breve momento aí de reflexão que eu trouxe e que Deus possa, a partir deste momento, eu vou estar passando a palavra ao pastor. Pastor, está na liberdade e Amém. fica à vontade, não tem tempo não, viu? É aquilo Amém. que o Espírito Santo ministrar. Vamos continuar a extensão dessa palavra que o senhor acabou de ministrar, porque o Salmo 23, ele é um salmo muito profético. Por que ele se torna um salmo profético? Tem pessoas que têm o costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, mas não entende que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela. Esse pela palavra que está escrito lá em Hebreus, significa que não basta só você ouvir, você tem que se mover mediante a palavra. Jesus, ele disse em Mateus, se eu não me engano, capítulo 7, Jesus, ele disse que aqueles que ouvem a minha palavra e não praticam são semelhantes a uma casa construída na areia. Mas aqueles que ouvem e praticam é como uma construção feita na rocha. Aleluia. Então, quando eu ouço e me movo em cima do que eu estou ouvindo da parte de Deus, eu consolido o profético na minha vida. Amém? Deixa eu só falar algo aqui. Eu estou vendo muito membro da nossa igreja entrando aqui. Deus abençoe, né? Os membros entrando aí. Glória a Deus. Eu fiquei feliz demais da conta, gente. Oh, glória. E aí, o meu amigo aí, o Jerry. Você conhece o Jerry, não conhece? O Jerry, não. Jerry. Não, o Jerry é uma bênção de Deus. É um faixa preta abençoado. Né? Ah! O irmão Júlio comentou sobre ele. Eu vou até fazer uma observação aqui. Eu vou até anotar aqui. Para que nós possamos estar agendando aí, viu, Jerry? Homem de Deus, viu? Agendando uma live. E, gente, eu esqueci até de mencionar, pastor Jordan é um pastor da Assembleia de Deus Renovada, lá de Minas Gerais. Então é isso, a live abençoada está rodando aí o Brasil para a honra e glória do Senhor. Esse foi o nome que o Senhor me colocou no meu coração desde a primeira live, né? Começando ali, somos pequenos, mas no tempo certo, Deus vai nos exaltar, porque Amém. É Ele que vai nos honrar. E eu digo para o pastor, é Ele que vai honrar o pastor. Não importa, Amém. Eu sei que é fácil, né, pastor? Às vezes as pessoas, você está passando dificuldade. Tem alguns irmãos que você vê que é meio carne, né? Tá passando Sim. por luta. Meu irmão, tá todo mundo passando por luta. Qualquer profeta que chega com esse negócio de você tá na luta. Opa, todos nós estamos, filho. Deus falou, pega a tua cruz e me siga. No mundo tereis aflição. Então, mas que o Senhor, Ele possa e Ele vai honrar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está aqui também um grande amigo meu, um companheiro de tatame, que é o Lucas Queiroz, Luquinhas, esse que está escrevendo aqui. Luquinhas é um grande amigo que já colocou aqui, ó, faixa azul bravo. Amanhã tem treino meio-dia. É porque eu também sou praticante do jiu-jitsu. Eu ia falar agora. Nós somos da equipe aqui, nós somos da equipe Pitbull Team, né? O Pitbull aí, que é o nosso professor aí, a Priscila, a nossa professora, são uma bênção, né? E que bom que o Luquinhas está participando conosco. Então vamos lá. Quando eu falo do profético, meu amado irmão, igual o Senhor disse, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Eu também te amo, Luquinhas. Esse menino é um abençoado. Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma referência clara que precisamos ter é quem está falando isso. Né? Existe um segredo na hermenêutica. A hermenêutica é a arte de você entender o texto. Então, na hermenêutica existe um segredo. Qual que é o segredo da hermenêutica? Você sempre pergunta quem, quando, como e por quê. São perguntas que você faz quando você está no seu devocional com a Bíblia. Perfeito? Então, quando você está lendo o seu devocional, você não pode só ler a Bíblia. Você tem que se envolver. Você precisa entender que a Bíblia ela é composta de quê? Texto e contexto. Perfeito? Então, qual que é o texto que eu estou lendo? Então, como eu interpreto isso? Vamos lá.
o versículo, ele sempre vai ser explicado pelo capítulo. O capítulo sempre vai ser explicado pelo texto. O texto sempre vai ser explicado pelo livro. E o livro vai ser explicado pelo contexto histórico. Glória a Então, Deus. assim, eu consigo chegar a uma conclusão do que está escrito. Então, quando quem está dizendo o Senhor é meu pastor? Quem está falando isso? Não é um homem qualquer. Não é alguém que... Não, quem está falando isso é o rei. Aqui. Pode continuar. Pode continuar? Quem está falando isso é o rei. Rei Davi. É o Salmo de Davi. E Davi, como rei, observa só, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Só que Davi ele tem um título. Ele tem sobre ele um ofício, que é um ofício de rei. Mas quando se trata de Deus, ele se coloca na natureza de ovelha. Mesmo tendo um título de rei, ele se insere num ambiente de ovelha. Então ele vai dizer assim, eu sou rei, como título, eu tenho reino, eu tenho ouro, eu tenho prata, mas diante de Deus eu sou a ovelha, e ele é o meu pastor. Aleluia! Por quê? Porque os meus títulos diante de Deus não valem nada. As minhas conquistas diante de Deus não valem nada. Você entende? O que o homem aprova, nem tudo que o homem aprova, Deus aprova. Nem tudo que o homem garante, Deus garante. Existe muita gente que reprova o que Deus aprova e aprova o que Deus reprova. É por isso que eu preciso entender que quando Davi diz, o Senhor é meu pastor, eu estou falando de alguém que é rei, eu estou falando de alguém que tem poder, eu estou falando de alguém que tem título, eu estou falando de alguém que tem uma nomenclatura. Alguém, o seu pseudônimo é forte, é o segundo rei da monarquia de Israel, alguém histórico. Só que diante de Deus, ele não apresenta título. Diante de Deus, ele não apresenta posse. Diante de Deus, ele apresenta essência. E ele vai dizer, a minha essência diante de Deus é de ovelha. Eu sou rei, mas eu continuo sendo ovelha. Eu tenho um reino, mas eu continuo sendo ovelha. Por que é que Davi se apresenta como ovelha? Porque ele sabe de onde ele saiu. Porque ele sabe quem ele era diante de Deus. E aqui a gente vê uma problemática. Tem pessoas que Deus não pode colocá-las em cima de uma caixa de fósforo, que elas já pensam que são dono da boca. Meu Deus! Tem pessoas... eu vou lhe dizer algo aqui muito profético para a gente entrar nos temas. A honra, ela é um teste. A honra, ela é um teste. A fidelidade, ela é um teste. Mas o teste maior é a lealdade. Porque lealdade é diferente de fidelidade. Há um abismo entre lealdade e fidelidade. Parece que não, mas há um abismo. Por quê? A fidelidade tem a ver com aquilo que eu ganho. Fidelidade é você ser fiel com aquilo que você ganhou. E quem faz menção disso não sou eu. É o próprio Jesus que disse, ser fiel no pouco. Ele vai usar um objeto. Ele vai usar um objetivo. Ele vai falar, ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Observe, ele vai usar um substantivo. Ele vai dizer, ser fiel no pouco. Então, fidelidade tem a ver com aquilo que eu estou aliançado. E lealdade? Lealdade tem a ver com quem me deu, com quem me ofereceu. A lealdade, ela não tem a ver com o que eu vou ganhar. A lealdade tem a ver com a pessoa que está me dando, com a pessoa que está me oferecendo. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, um casamento. É possível um marido ser fiel e não ser leal? Perfeito. É possível. É aquele marido que ele não trai, é aquele marido que ele não desonra a esposa fisicamente, mas ele já não a ama mais. Ele já não tem lealdade com ela mais. Ou seja, ele é fiel, mas ele não é leal. Por quê? Porque a lealdade não tem a ver com o que a esposa oferece. A lealdade tem a ver com o caráter de quem a esposa é.
Meu Deus. Aleluia. Aí o que que acontece? Quando Davi, ele sai do pasto, porque ele mesmo disse, o Senhor me tirou de trás das ovelhas malhadas. Deus tirou Davi de trás das ovelhas e colocou no trono. Mas Davi não perdeu a lealdade, porque ele sabia qual que era a natureza dele. Então, a honra é um teste. Quando Deus ele te enriquece, ele está te testando. Porque Aleluia. a riqueza, se ela te corrompe, você pode ser fiel, mas você não é leal. Quem é leal não se corrompe com aquilo que Deus dá. Porque o Aleluia. leal, ele entende que o recurso que Deus deu não é para ele. O recurso que Deus deu é para ele transbordar em outros. Glória a Deus. É por isso que Davi vai dizer no versículo 5 do 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice transborda em quem? Em quem que o cálice transborda? Nos inimigos que estão sentados na mesa. Aleluia. Versículo de número 5. Versículo número 5 do capítulo 23 fala assim: eu preparo uma mesa na presença dos meus. Os inimigos. Quem está sentado na mesa? Os inimigos. Os inimigos. Então, em quem que você vai transbordar lealdade? Nos inimigos. Os inimigos vão ver que você é leal a Deus, não pelo que você tem. Você é leal a Deus pelo aquilo que Deus é. Aleluia. Então, a sua essência não mudou. Amém, querido? Então, esse é o entendimento que precisamos ter. E aí, quando chegamos no tocante do nosso tema, o medo, eu preciso entender. A irmã está fazendo uma pergunta aqui, a irmã Lidiane Batista está dizendo, então eu tenho que separar? Não, querida. Você não tem que separar, você precisa orar. O casamento, ele é uma comutualidade. Eu vou falar algo muito pesado aqui, segure bem. Deus, ele nunca aprovou o divórcio. Isso é bíblico. Deus, ele liberou o divórcio por causa da dureza do nosso coração. Isso que Jesus disse. Agora, é claro que existe caso, como o caso do adultério, e também eu qualifico a agressão física como um adultério. Para mim, eu coloco nesse grau. Agora, quando não há essa lealdade, tem que haver uma conversa, tem que haver diálogo, tem que haver aonde foi o ponto que se perdeu isso para voltar a encontrar. Eu acho que o que falta nos relacionamentos hoje é o diálogo. Nós estamos vivendo uma fase tão de fast food, de uma rapidez, de uma ligeireza. Olha, para você ver, eu estou falando com meu amigo, o irmão Marcelo, lá em Cuiabá agora. Né? Quem pensou que isso aconteceria há 20 anos atrás? Há 30 anos atrás? Há 30 anos atrás era por carta, não era? 40 anos atrás era por carta, demorava mesmo. Sim. Então, nós estamos vivendo esse período de ligeireza, só que esse período de pressa não pode influenciar nos princípios, porque os princípios são imutáveis. Os princípios de Deus, eles não mudam. Então eu não posso mudar os princípios porque os tempos estão mudando. O princípio continua sendo princípio. O próprio Jesus disse que ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O princípio não muda. Espero que esteja claro. Eu creio, Amém, Marcelo? Eu creio que a irmã Lídia está perguntando aí para separar sobre a lealdade da fidelidade. Da fidelidade. A irmã Lídia, ela é aqui da nossa igreja. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu fico admirado. Eu nunca vi ela faltar, nem ela e nem o irmão Ari. São dois exemplos de servos fiéis, estão com a mão na massa, mão na obra, e eles não abrem mão. Tem as escalas. Quantas pessoas a gente viu aí no decorrer desses dias, desses meses, mais novos do que eles, e não iam, né? Não sei como que é regularizada essa escala, mas eu sempre vejo eles. Com essa lealdade. Lealdade com o trabalho do Senhor. Irmã Lídia, irmão Ari, vocês são Deus, mas espera que
Espero que ela teve uma clareza agora. Mas voltando aqui, irmão Marcelo, para o nosso tema, primeiro, quando se fala de medo, nós precisamos entender que o medo, ele tem duas esferas. E isso é muito interessante, que as pessoas elas costumam confundir essa verdade. Nós somos seres tricotomistas, tricotomos, né? Isso é bíblico. O nosso prisma é um prisma tricotomista. Nós somos ser de corpo, de alma e de espírito. Perfeitamente? Amém. Esse prisma, ele se organiza da seguinte forma: o meu corpo, ele veio do pó e ele voltará para o pó assim após a morte, a separação. O meu espírito, ele é o fôlego de vida e ele retorna para Deus. E a alma é exatamente a sede sentimento que vai ser definida. A eternidade da minha alma será definida de acordo com a decisão que eu tomei em vida. Perfeitamente? Então, quando você falou da morte aí, é muito interessante que tem muito crente que tem medo da morte. Mas, na verdade, nós, cristãos, não veremos a cara da morte. Nós não veremos a face da morte. Eu vou te contar o que vai acontecer. Você que é justo, você que é cristão, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando o cristão aqui, quando o servo de Deus, ele dá o último suspiro dele, quando ele está prestes a ser separado, porque a palavra morte significa separação. O que é morte? A separação do corpo, a separação da alma e do espírito. Entende? É por isso que no livro de Salmos 159, Isaías 59, versículo 1 e 2, fala assim, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, mas o que faz a separação entre o homem e Deus são seus pecados. Por que a pessoa no mundo está morta para Deus? Porque a separação, o pecado é que provoca a separação do homem de Deus. Isso se chama morte espiritual. A morte espiritual do ser humano que está lá fora é por causa do pecado. Então, quando o cristão passa por essa separação, antes de separar o corpo da alma e do espírito, a Bíblia diz que vem 2 anjos, e esses anjos levam o salvo para o paraíso, que é a Nova Sião. Então, nós não veremos a face da morte. Na verdade, nessa ocasião, a morte é nossa amiga. Ela não é nossa inimiga. Porque ela permite que cheguemos ao nosso destino. Oh, glória! Eu creio que você está entendendo isso. Amém? Então, eu preciso entender, dentro desse prisma, corpo, alma e espírito, eu preciso entender que o medo, ele tem duas esferas, biblicamente dizendo. A primeira esfera do medo está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, depois você lê lá, creio que é no verso 7, se eu não me engano, que diz que Deus não tem nos dado espírito de medo, ou de covardia, né? Isso. Mas o Senhor tem nos dado espírito de fortaleza. Observe. A revelação de Paulo aqui é de que o medo ele é um espírito. Deus não tem vos dado espírito de covardia. Então, vamos lá. Qual que é a primeira esfera do medo? Espírito. Espiritual. Ok? Só que tem a segunda esfera do medo, que é a esfera psicossomática. Está em Jó, capítulo número 3. Quando Jó fala assim, aquilo que eu tinha medo me sobreveio, e o que eu temia aconteceu. Ou seja, Jó já tinha um medo psicossomático nele. Eu preciso ter essa percepção, por quê? Eu preciso saber quando o meu medo ele é espiritual ou quando o meu medo ele é psicossomático. O que é o medo psicossomático, pastor? O medo psicossomático é algum trauma que foi inserido em mim na minha formação sociológica.
Vamos lá. Deixa eu tentar explicar isso mais claro, que às vezes eu falo assim, a pessoa não está entendendo nada. Vamos lá. Você, meu querido, quando você era criança, você teve uma estrutura sociológica. Qual foi o primeiro contato sociológico seu? Dentro da sua casa. Seu pai, sua mãe. Você, quando estava ali, começou a andar, você falou papá, mamã, vovó, né? Aquele primeiro contato social. Depois que você saiu desse contato social dentro do lar, você entrou num contato regional entre amigos. Percebe? Depois que você entrou nesse contato social, né? Contato social, teve agora o contato escolar. Só que todas essas sociologias, esses contatos, criou dentro de você uma estrutura daquilo que você sabe hoje. Daquilo que você entende hoje. Ok? Daquilo que você aprendeu hoje. E existe alguns traumas que foram inseridos dentro de você na sociologia familiar, na sociologia social, ou na sociologia educativa. Às vezes, por exemplo, você tem um medo que é da esfera psicossomática, que é da esfera pessoal, porque o seu pai disse, quando você era criança, que você não conseguiria. Você cresceu com aquele medo, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Hoje, você tem travas na sua vida, por quê? Porque na sociologia paterna, familiar, te inseriram medo. Esse medo está florando agora. Um outro exemplo, eu conheço pessoas que os casamentos delas não deram certo, porque vieram de uma hereditariedade. Elas viram o casamento do avô não dar certo, elas viram o casamento dos seus pais não dar certo, elas viram o casamento dos seus irmãos e tios não dar certo, e quando elas vão se casar, já tem um medo inserido dentro delas, em dizer assim, eu vou me casar, mas vamos ver até onde que eu vou com esse casamento, porque o do meu pai não deu certo, do meu avô não deu certo, do meu tio não deu certo. Nessa sociologia familiar, já foi inserido um medo dentro dela. Entende o que eu estou dizendo? Quer ver só, irmão Marcelo? Como eu venço esse medo? O medo sociológico. O medo psicossomático. Eu tenho que rompê-lo através de algo muito simples, porém complicado. E o Senhor falou no começo. Só existe uma forma de eu romper o medo psicossomático. Se chama network. O que é network? Contato social com pessoas que venceram. Ok? Por exemplo, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso é um ditado do mundo, certo? Certo. A Bíblia diz o quê? As más companhias corrompem os bons costumes. Eu preciso começar a criar contatos com pessoas que elas venceram e vencem em nome de Jesus nessas áreas. Por exemplo, como eu posso pedir conselho para um casal fracassado para o meu casamento? É verdade. Que moral de lição um casamento fracassado vai me dar? O senhor consegue me entender? Sim. Então, eu preciso ter algo chamado mindset, mudança de mente. Eu preciso começar a andar com pessoas que me influenciam a mudança de mente. Eu preciso andar com pessoas que me influenciam ao meu propósito, ao meu objetivo. Eu preciso andar com pessoas que romperam aonde eu não rompi, para que elas sejam uma combustão, para que eu rompa junto. Entende? Eu vou te dar um exemplo bem claro. Entrou mais um aqui da nossa equipe lá, do Pitbull. Eu vou dar um exemplo, cara. A minha equipe lá, que eu faço jiu-jitsu... Rapidamente, sim. O Lucas Queiroz fez uma pergunta. O medo, então, seria espiritual? Só para responder a pergunta para ele. É dualidade. Existe o espiritual, Luquinhas, e existe o psicossomático. Então, nós estamos falando primeiro o pessoal, o medo pessoal, aquele medo que foi inserido em você. Né? E depois nós vamos falar do medo que é espiritual, e nós vamos ver os pontos dele, as causas dele. Então, beleza. Então,
Beleza? Voltando aqui para o Mike, voltando aqui para o network, para a aliança, para a companhia. Nós temos essa nossa equipe de jiu-jitsu é uma equipe muito boa. O nosso professor, o Elias Panta, que é o Pitbull, ele é muito duro de jiu-jitsu. Ele é duríssimo de jiu-jitsu. Ele é duro, mas não é grosso. Entende? E toda vez que nós vamos fazer esse rola no jiu-jitsu, ele sempre casa. Por exemplo, eu faço muito rola com o Luquinhas, que está falando comigo. O Luquinhas aí, eu acho que ele pesa uns 60 quilos. Ou seja, Olá, peraí, deu uma travada aqui. A internet aqui de casa. Vocês estão comigo aí, pessoal? Será que travou aqui? Hã? Oi, vocês estão comigo aí? Acho que deu um probleminha aí, mas o pastor já deve entrar de volta. Vou mandar aqui já. Opa. E hoje essa live está muito. Estamos sendo uma verdadeira aula hoje. A live, ela sempre nos abençoa aí de formas diferenciadas. O pastor já está entrando, gente. Valeu, Lucas. voltou, travou tudo aqui, hein? Ah, não, beleza. Travou nos 60 quilos. Vamos lá. Então, o Luquinha aí, ele tem 1,60 m, deve ter 65 para 70 quilos. Eu tenho 1,84 m e eu peso 104 quilos. Constantemente o professor me coloca Mais por favor. com o Luquinhas. E é estratégico. Por quê? Porque o Luquinhas ele já é mais um lutador de competição. E comigo, o Luquinhas ele tem que fazer mais força. Ele tem que ser mais duro. Né? O último rola que nós fizemos foi até ontem. Ele joelhou e falou comigo assim, do meu lado, falou assim, pastor, o senhor está duro demais. O senhor está ficando muito duro, o nosso rola está ficando um rola muito duro. A minha companhia está servindo para deixar o Luquinhas mais duro, para ele avançar. Ou seja, quando o Luquinhas for participar do campeonato, ele vai participar possivelmente na categoria dele, ele vai ter uma habilidade, uma facilidade maior. Por quê? Porque se ele sabe lidar com um grandão, ele vai saber lidar com um pequeno. Exato. Então, eu preciso primeiro, para romper o meu medo psicológico, eu preciso começar a me envolver com pessoas que venceram na área que eu não venci. Porque essas pessoas, elas vão ser um combustível para que eu vença. E Deus, escute só, eu prego muito isso aqui. Eu preciso entender que existe duas classes. Anota aí, você que quiser isso, que eu vou soltar uma vez só e eu não libero de novo, não. Trigo a gente dá uma vez só. Glória a Deus. Eu falei, irmão Marcelo, que eu quero fazer uma live 5 horas da manhã. Só vai quem vai querer aprender mesmo. Glória a Deus. Existem duas classes de promessas em Deus. Duas. Vamos lá. Quais são as duas classes de promessas que existem em Deus? Primeiro, promessas incondicionadas. Segundo, promessas condicionadas. Perfeito? As promessas incondicionadas de Deus são aquelas que estão na Bíblia. Aquelas que, por exemplo, Jesus disse, eis que breve venho. Depende de mim para Jesus voltar, sim ou não? Não. Porque é uma promessa incondicionada. Se no dia que Jesus voltar, eu estiver pronto, amém. Se eu não tiver, Jesus não vai falar assim, ô, prepara aí que eu estou voltando. Não, porque é uma promessa incondicionada, ela não tem condição. Ela é incondicionada para cumprir.
Mas a segunda promessa é a promessa condicionada. E a promessa condicionada se aplica a todo ser humano. Quer ver só? A Bíblia diz assim, que em Deus nós temos em todas as promessas um sim e um amém, certo? Por exemplo, quando Deus vira e dá a lei dele, Deus vira e fala assim, ó, hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. O que vocês escolherem. Há dois caminhos. Em todo quesito bíblico, Deus sempre vai dizer assim, ó, eu tenho uma promessa, mas eu preciso da sua postura para que eu cumpra a promessa. Por quê? Porque esta promessa está condicionada à minha postura de fé. Vou dar um exemplo, para que você entenda na Bíblia. Moisés morreu. Quem substituiu Moisés? Josué. Deus vira para Josué e fala assim, Josué, segura aí, isso é forte. Pode tomar a terra que eu te dou. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Aonde colocar a planta do teu pé, te darei. A terra é promessa, pode ir. Aí Josué fica todo feliz, né? Ei, o Senhor está comigo, vou tomar a terra. Aí Deus fala, Josué, só tem um porém. Eu te dou a terra, eu vou contigo, eu te ajudo, esforça-te. Porque a terra é sua, mas quem vai tirar o gigante é você. Eu te dou a terra, mas quem tira o gigante é você. Então, você vê, Deus deu a terra, mas quem teve que lutar foi Josué. Porque a promessa é condicionada. Abraão, Deus veio para Abraão e falou assim, Abraão, vou te fazer um pai de nações, vou te enriquecer, vou te prosperar. Só que tem um porém, tem uma condição. Qual? Sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Você percebe que todas as promessas na Bíblia, ela teve a participação da postura de fé dos homens que receberam. Quando você vai para os anais históricos, você vai ver que sempre a Bíblia fala assim, pela fé, Abraão creu, pela fé, Jacó creu, pela fé, Enoque creu, porque é a condição para que se cumpra a promessa. Glória Toda vez a que Deus. Deus fizer uma promessa para você, Deus vai exigir de você uma condição. Meu Deus. Olha, uau, tá forte aqui, viu? Segura essa aí. Aleluia. Quer ver? Nós tínhamos uma vigília muito profética aqui. Uma vigília muito forte. Essa vigília acontecia de 15 em 15 dias na nossa igreja. E saía tinha pessoas que vinham da Bahia aqui para participar dessa vigília. Era a vigília do manto mesmo, sabe? Aquela vigília que acabava às 6 horas da manhã, o povo saía pulando, correndo, falando em línguas, desmaiando no meio da rua, movendo. Era aquela vigília pentecostal. E teve numa dessa vigília, nós tínhamos uma irmã da mocidade, que um profeta saiu marchando, aí o profeta veio em direção dela e falou com ela assim, minha serva, eis que te digo, farei de ti uma levita. Né? Nessa época, você sabe que o povo não tinha aquele conhecimento profundo, histórico. Farei de ti uma levita, a tua voz alcançará as nações. Eu, Senhor, farei com que tu alcances as nações através do louvor que sairá da tua boca. Aconteceu no sábado. No domingo, essa irmã, ela veio toda pomposa, toda cheia de força. E ela falou, eu quero oportunidade para cantar, porque Deus falou que eu vou cantar. E ela pegou a oportunidade para cantar. E na hora que ela foi cantar, irmão, oh meu Deus, que dó. Desafinada. A igreja chegava a pôr a mão no ouvido assim, porque não aguentava ouvir aquela gritaria. E acabou o culto. Ela triste, chateada. Ela falou assim, como é que eu posso crer? Deus disse ontem que eu ia cantar, e quando eu fui cantar hoje, não aconteceu nada. E ela veio questionar. E debaixo dessa direção eu falei para ela assim, irmã, Deus ele te fez uma promessa. Agora você precisa criar o campo do milagre. Você precisa preparar o ambiente do milagre. Aleluia. Como você prepara o ambiente do milagre? Vai para uma aula de canto. Modela a sua voz. Vai preparando, porque enquanto você prepara aqui, Deus vai te capacitando, Deus vai te ajudando. E quando você tiver aprovada, aí o Senhor vai te enviar. Mas primeiro você precisa preparar o campo. Então, a nossa postura é preparar o campo. Deus ele faz a promessa, mas quem prepara o campo somos nós.
Deus, ele fala que vai fazer, mas quem prepara o caminho para que Deus faça somos nós. Alguém segurou essa palavra aí? Tem alguém conosco aí? Dá um glória a Deus. Aleluia. Então, eu preciso desse entendimento. Então não adianta eu orar para Deus tirar o meu medo psicossomático se eu não condiciono para isso. Por exemplo, eu sou barbeiro, eu corto o cabelo. E constantemente eu tenho que estar vendo vídeo. Constantemente, às vezes quando a gente erra, a gente precisa fazer o quê? Errou, eu tenho que saber aonde que eu errei, por que que eu errei. Aonde que eu não estou fazendo com minha mão fácil, eu não estou leve com a minha mão, o que que eu estou fazendo? Será que é a intermediária da máquina? Aonde que eu estou errando? Eu não posso falar assim, errei, não vou fazer mais, porque eu não consigo. Eu não posso permitir que esse trauma me trave. Então eu preciso começar a andar com pessoas que me vão me destravar. Eu preciso começar a acompanhar pessoas que vão me destravar. Tem pessoas que têm unção da destrava. E às vezes, olha só, é tão forte isso. José destravou o copeiro, mas José precisou que o copeiro preparasse o caminho para ele. Network. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Esse é o problema. É que às vezes nós temos medo, nós estamos tão traumatizados das pessoas nos ignorar, das pessoas nos humilhar, que às vezes nós não queremos se aproximar de pessoas. Você tem que entender que aproximar de pessoas não é você dar intimidade para elas. Eu preciso ter essa consciência. Hoje nós temos aqui, eu tenho o irmão Marcelo, ele é meu amigo em Cristo Jesus, meu irmão, mas eu não conheço a intimidade dele, ele não conhece a minha. Por quê? Porque a intimidade ela é algo muito sério. Então eu posso me envolver com pessoas sem ser íntima. E é aí que eu tenho que... Nós não sabemos diferenciar isso. Nós somos pessoas que queremos colocar as pessoas dentro da nossa casa, aí vem cá, irmão, somos família, mas eu preciso separar. Até Jesus separou. Olha só, Jesus, 70 pessoas acompanhavam Jesus. De 70 sobrou quantos? 12. De 12, quantos que Jesus separava para conversar? 3. E tinha mais ainda. Então, até Jesus, ele sabia fazer essa divisão. Jesus não ensinava para os 70 o que ensinava para os 12. E Jesus não ensinava para os 12 o que ensinava para os 3. Olha quando Pedro, Tiago e João foi lá para o Monte da Transfiguração. Os 12 não sabiam daquilo. Então, eu preciso começar a conviver com pessoas que romperam. Na barbearia, por exemplo, nós temos aí um ícone, que é o seu Elias, aqui de Minas Gerais. Eu preciso cercar desse tipo de pessoa. Ou outro exemplo, na barbearia, temos aqui do sul, que é o Babu. Meu Deus, o Babu é excepcional. São pessoas que eu preciso. Se eu estou com trauma, eu preciso acompanhar. Porque foram pessoas que romperam, e a história deles vão fazer com que eu rompa também. Amém? Amém. Agora, meu Deus. o medo espiritual? O medo espiritual, aí eu lido com ele de forma espiritual. Por quê? Porque o medo espiritual, ele tem a ver com a trava espiritual da sua situação. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro. Pessoas que, às vezes, elas têm medo de dormir no quarto. Porque elas sentem medo que alguma coisa vão buscar ela, alguma coisa vão pegar ela. É um medo espiritual. Porque a Bíblia diz o quê? Em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor cuida do meu sono. Salmo 91 diz o quê? Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Então, eu preciso me condicionar. Só há uma forma de eu vencer o medo espiritual. Qual? Recebendo o espírito de fortaleza de Deus. Deus não vos deu espírito de medo, mas tem vos dado espírito de... Amém? Amém, Senhor. Então, precisamos ter essa identificação. Precisamos desse entendimento. Olha só, um medo físico, né? Um medo psicológico. Pedro, quando Pedro está caminhando sobre as águas, aquele medo era um medo traumatizador e traumatizado.
Por quê? Vou te explicar o porquê. Porque Pedro ele era um pescador. E ele sabia, no caso, ele sabia o que fortes ventos faziam com o barco. Pedro sabia que quando um vento açoita o bomborde, o estiborde, a proa, o vento joga o barco na água, afunda o barco. Então, quando Pedro ele começa a caminhar sobre as águas, a Bíblia diz que ele, vendo o vento, ele temeu. O que se relaciona psicologicamente ali? Na hora em que Pedro ele vê o vento, ele libera o gatilho, ele acessa o gatilho das tempestades que ele passou enquanto ele era pescador. Aí ele começa a fazer o que? Afundar. Mas quando ele começa a afundar, oh, aleluias, é tão profético isso, que ele vai afundar exatamente aonde Jesus parou. Jesus ele não entrou no barco. Jesus ele parou porque ele sabia onde Pedro iria ter um trauma psicossomático e iria afundar. Agora, olha que coisa mais linda, irmão Marcelo. Jesus para, Pedro ele anda por sobre as águas, aí quando ele olha para o vento, ele acessa o gatilho do medo, lembrando dos ventos que ele passou, e ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele pede ajuda, Jesus estende a mão e Jesus levanta ele. Quando Jesus levanta ele, o que Jesus faz? Caminha com ele até o barco. Só que o vento não parou ainda. O vento continuou. Sabe quando é que o vento para? Quando Jesus sobe dentro do barco, está ele e os discípulos, aí Jesus cessou o vento. Por quê? Porque Jesus estava dizendo: Pedro, você é maior do que o trauma que você viveu. Glória a Deus. Você é maior do que o trauma que te foi inserido. Você é maior do que um casamento mal sucedido que foi. Você é maior do que uma má oportunidade que te deram. Você é maior do que o que tentaram te ferir. Você é maior do que o trauma que te colocaram dentro da sua família. Você é maior do que... É por isso que Jesus não para o vento. Jesus só para quando está dentro do barco. Porque Jesus está dizendo: Pedro, você pode vencer. Você afundou, mas não morreu. E aqui eu prendo a lição aí para profetizar para os que estão me ouvindo. Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Glória Você a Deus. está vivo porque Deus quer te fazer mais forte. E em nome de Jesus, esse medo não vai te travar mais a partir de hoje, para a glória de Deus. Você vai levantar a tua cabeça. Escute, Deus está falando com alguém aqui nessa live. Deus está revelando o coração de alguém aqui nessa live. Você vai se levantar nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Aquilo que tentou te travar, Deus está te colocando de pé diante do vento. Deus está colocando de pé diante do teu medo. Deus está colocando de pé. Deus está colocando de pé diante do teu trauma. E Deus está dizendo: encara de frente, porque não é espírito do medo que eu estou te dando. Eu estou te dando espírito de fortaleza, de coragem. Em nome de Jesus, se tem alguém recebendo aí, se expressa aí, dá um glória aí. Coloca coraçãozinho em nome de Jesus aí, meu querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então eu preciso romper com isso, irmão Marcelo. Glória a Deus. Estou de aqui. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. E a revelação baixando, download do céu. Aleluia. Glória a Deus. O que Jesus faz? Jesus ele pega na mão de Pedro e levanta Pedro, não é isso? Sim. Jesus ele pega na mão e levanta Pedro, não é isso? Sim. E eu pego na mão de quem eu tenho o quê? Relacionamento. Glória a Deus. Eu abraço quem eu tenho relacionamento. Meu amado, você vai vencer esse medo se relacionando com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? Eu vou dizer algo muito forte aqui. Uau, uau. Eu não sei para quem que está sendo essa live. Eu não sei se é para uma pessoa, está sendo para alguém essa live. Amém. Mas Pedro, irmão Marcelo, poderia ter continuado dentro do barco, na zona de conforto. Pedro poderia ter ficado no barco, né? A Bíblia diz que eles estavam em alto mar, a tempestade estava ali, e Jesus vem andando por sobre as águas. Pedro poderia ficar no barco e falar: Jesus, estamos aqui, vem cá, chega perto. Mas Pedro não faz isso. Pedro ele sai da zona de conforto.
ele sai do ambiente de conforto e resolve ir ter com Jesus. A maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui tem traumas porque elas foram. Sabe por que as pessoas às vezes riem do seu fracasso? Porque a maioria das pessoas que riem do nosso fracasso, irmão Márcio, são as que estão no barco, que nunca tentaram nada. Só ri de você quem nunca pulou do barco, quem nunca tentou alguma coisa. Por isso que os discípulos estão lá e Pedro, não, eu vou. Só fracassa quem tentou. Agora eu vou lhe dizer algo, o seu fracasso não é um ponto final. Uau! Glória a Deus. Uau! Não, eu vou repetir isso aqui. Em nome de Jesus, você que tem aí rede social aí, como é que é mesmo, Marcelo? Qual que é o título que Deus te deu mesmo? Foco, como é que é? Foco, fé e perseverança. As 3 palavras que mudaram a minha vida. Você vai colocar aí, ó. Hashtag foco, fé e perseverança. Aí coloca assim, foco, fé e perseverança. Aí você vai colocar embaixo assim, ó, o meu fracasso não é um ponto final, é um trampolim para coisas maiores. Escreve isso na sua rede social. Escreve aí, o fracasso, escreve assim, o fracasso não é um ponto final, é um trampolim para o sobrenatural. Vou repetir isso aqui. O fracasso não é um ponto final, é um trampolim para o sobrenatural. Aleluia, uau. Glória a Deus. Uau. Aí coloca aí hashtag foco, fé e propósito. E perseverança. E perseverança, perfeito. Amém? Então, quando eu olho isso, Pedro ele foi. A maioria das pessoas que vão, a maioria das pessoas que ficam, é as que mais debocham de nós. É as que riem, é as que dizem, só que tem um detalhe, querido, escute essa que eu vou lhe dizer. Essas pessoas, elas estão tão na zona de conforto dela, que elas mesmas não acreditam nelas. Sabe qual que é o nosso problema, irmão Marcelo? É que nós estamos querendo a aprovação de pessoas que são fracassadas. Aleluia. Vou repetir. Nós queremos a aprovação de pessoas que nunca foram aprovadas. Nós queremos respaldo de pessoas que não têm respaldo. Sabe? Aí nós ficamos com medo. Eu errei, e agora o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí. Eu tentei, eles tentaram. Eu fui, eles foram. Não, então não tem nada a ver com eles, tem a ver com o meu propósito. Glória a Bíblia a Deus. diz que o justo, a Bíblia diz que o justo pode cair por 7 vezes, mas por 7 vezes Deus o levantará. Aleluia. Meu irmão, você tem um propósito. Você pode errar por 7 vezes, você pode fracassar por 7 vezes, mas você tem um Deus. E o teu propósito, juntamente com o propósito de Deus, Deus te levantará por 7 vezes. Segura aí. Eu estou com vontade de correr aqui, cara. Já estou com vontade de correr, porque o negócio está pegando fogo. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar de ficar pensando o que a multidão pensa, o que estão dentro do barco pensam. Eu tenho que começar a viver o que Deus sonhou comigo. Escute essa, irmão Marcelo, e isso serve de Deus para a tua vida. Nem todos vão te aprovar. Aleluia. Nem todos vão te ajudar. Nem todos vão te aplaudir. Existe essas pessoas, a maioria das pessoas que estão em nossa volta, irmão Marcelo, elas têm 3 características. Sabe quais são? A primeira, a maioria, elas vão olhar para o irmão Marcelo. Eita, glória a Deus. Acabou de novo, não, né? Não, pode continuar. Elas vão olhar para o irmão Marcelo. A maioria, irmão Marcelo, segure isso. A maioria das pessoas, eu estou falando do nosso âmbito de fé, estou falando do nosso cristianismo, estou falando de pessoas que não foram transformadas, amém? A maioria delas vão olhar para o Marcelo e vão dizer assim, eu duvido que ele vai chegar lá. Eu tentei e não consegui, como é que ele vai conseguir? Eu duvido. Aí sabe o que Deus faz? Segura. Aí Deus começa a fazer o irmão Marcelo romper. O irmão Marcelo está no propósito e ele começa a ir para romper, ele começa a ir para vencer. Aí quando ele começa a romper, essas mesmas pessoas viram e falam assim, vamos ver até onde ele vai. Vamos ver até onde ele vai chegar. Aí sabe o que Deus faz, Marcelo? Deus te faz romper. Conquistou, chegou lá. Essas mesmas pessoas viram e falam, eu sabia que ele iria conseguir. Meu irmão, a multidão que te aplaude hoje é a mesma que te manda crucificar amanhã.
É, Senhor. A multidão que grita hosana e coloca ramos no chão é a mesma que diz é ladrão. É por isso que eu não preciso de aprovação de homens, eu preciso seguir no propósito que Deus me deu. Se eu Glória estou a Deus. afundando, o meu propósito é tão firme que se eu afundar, o Senhor não vai deixar as águas me submergir, Ele vai me levantar. Por quê? Porque Ele sabe que eu estou debaixo de um propósito, Ele sabe que eu estou debaixo de uma palavra, Ele sabe que eu estou debaixo de uma Meu Deus. visão, Ele sabe que eu estou debaixo de uma revelação. Recebe aí. Aleluia. Amém? Amém. Segurou? Ô, eu estou recebendo muito. É Eu, forte, é eu, forte. eu Cadê o sempre, Jerry? Fala aí, Jerry. Fala eu, alguma coisa, você tá aí por aí, meu querido. eu sempre, Luquinhas, cadê a turma aí? Rômulo Silva. O Rômulo foi o que teve contigo, não foi? Fez uma live contigo, não foi ou não, não? com o Júlio. Ah, o Júlio. Júlio Amém. foi. Deus abençoe. Fala alguma coisa aí, queridos. Amém? Então, eu preciso me relacionar com Deus. O meu relacionamento tem que ser com Deus. Amém? Amém. E aí, seguimos essa linha, pastorzão. Já estou profetizando, pastorzão. Aleluia, eu recebo em nome de Jesus. Olha o que a irmã colocou aí, ó. O que ela colocou aí, ó? A irmã a Agna colocou: tem pessoas que não cabem no tamanho do propósito que Deus tem para nós. É Verdade, meu A irmão. Agna é a nossa levita lá da igreja. É verdade, Agna, é isso mesmo. Tem pessoas que não cabem no tamanho do propósito que Deus colocou para nós. Então, Amém, aproveitando o irmão gancho, Marcelo? amém, aproveitando o gancho da irmã aí, que ela falou isso, que a gente pare de ficar, ai Senhor, por que que o Senhor tirou da minha vida? A irmã acabou de falar, porque ele não faz parte do seu propósito. É, Então não adianta você reclamar, porque se você se dispõe a fazer a obra, a fazer aquilo que é certo, primeira coisa que Deus vai te fazer, meu irmão, ele vai te quebrar como um vaso. E aí ele vai começar a te moldar conforme a vontade dele. E assim como a árvore cortada, né? Lá, Lucas 15. Uma boa videira dar frutos, ela é podada. E aí Deus vai podar aquilo que vai vir a te atrapalhar. As más amizades, as más companhias, os vícios. Só que essa poda é uma de cada vez. Não é vá, igual o irmão falou, de uma na noite, recebeu num dia, no outro. E aí nós temos que entrar no processo. Aí nós temos que entrar no processo. E o processo de Deus, ele leva um tempo. Ah, mas está durando muito tempo. Irmão, é tempo de Deus, não é nosso tempo. Se fosse pela nossa vontade, o irmão deu um exemplo muito claro da irmã que recebeu a unção de ser levita, no outro dia já pediu, sendo que ela não ensaiou, ela não foi com aula de música, ela não se preparou. Tudo na vida leva tempo. processo. Como é que você quer comer? Vamos dar um exemplo. Um pé de manga. Para ele dar manga, ele demora 5 anos, aproximadamente. São 5 anos para você plantar e para você vir colher o fruto. Olha só isso. 5 anos. E como é que você quer se tornar um crente hoje e ir para a missão amanhã? Vocês querem um maior exemplo? Eu, quando eu me converti e eu recebi a promessa das nações, eu já queria ir. Só que eu só fui ter a coragem, né? A ousadia, a coragem de fazer o canal do YouTube Foco, Fé e Perseverança 1 ano depois. Foi depois que eu passei pelo discipulado da Escola Bíblica Dominical, que isso eu venho aqui falar mais uma vez, é extremamente importante. A Escola Bíblica Dominical foi a minha base, foi o meu alicerce, foi a minha rocha, porque senão eu teria construído na areia. Das pessoas que participaram do mesmo evento que eu participei, do encontro com Deus, que é o Impacto, eu acho que das 30, salvo engano, eu e outra pessoa só, dos 30 que participaram. Amém. Nem todos vão continuar. Nem todos vão continuar. Só que não é pelo fato de outros terem parado que você tem que parar. O tratamento que Deus faz, ele é individual.
A forma que ele fala comigo é diferente da forma que ele vai falar contigo, meu irmão, que ele vai falar com o pastor. Ele fala, ele trata individualmente com cada um de nós. Para cada vaso há um tesouro específico. Amém. Pastor, continua. Eu peguei o gancho e já... Amém. Pastor, deixa eu só pedir o meu filho para colocar para mim aqui o carregador, bebê. Coloca o carregador para mim aqui. Já. Rapaz, pastor, então, você falou perfeito, é isso mesmo. Eu vou aproveitar que estão os irmãos aqui e convidar vocês. Pastor, me segue lá também no YouTube, que eu vou voltar a seguir o senhor e a gente divulga um ou outro também. É meio difícil a escrita, é epusão. Epusão. A palavra epusão significa vento. Aqui eu vou escrever aqui. Tá, escreve aí. Vou escrever aqui, ó. Isso, irmã Gláucia. Exatamente, irmão. Olha lá, ó. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, lá no YouTube está escrito aí, epusão, desse jeito aí, né? Aí, sim. Jordão Fontana, nós falamos algumas coisinhas lá sobre algumas coisas dessa que fomos faladas aqui, eu falo lá também. Amém. Então, é muito profético, amém? Glória a Deus. Então, é isso, pastor. Sabe uma coisa que Deus falou comigo há um tempo atrás, e eu acho que isso vai servir para vocês? Eu comecei a ficar triste porque algumas coisas estavam saindo fora do nosso controle. Como? Eu não cumprimentei aqui, irmão Amauri, rapaz, vou falar um pouquinho dele aqui. Ele é uma bênção, né? Levita aí da casa do Senhor, e ele tinha um sonho. A gente sempre ficava aqui na esquina, eu ficava bebendo e ele ficava ali conversando com os policiais. E hoje, para honra e glória do Senhor, ele é um policial civil concursado pelo estado de Mato Grosso. E tá vendo? Deus é contigo, varão. Deus é contigo. Continua, pastor. Amém. Por favor. Então, teve uma época que eu fiquei meio chateado com algumas coisas que saíram fora do meu controle. Está no carro da sua avó. E nisso tudo aí, eu comecei a orar ao Senhor e falei assim, Senhor, por que algumas pessoas se afastaram? Pessoas que me ajudavam muito, sabe? E essas pessoas me ajudavam, não só financeiramente, me ajudavam na organização das coisas. Elas começaram a se afastar de uma forma. E eu orei muito, falei, Senhor, por quê? Por quê? Pessoas boas, pessoas que eu amava, pessoas que eu cuidava. Por quê? Aí um dia Deus veio para mim e falou comigo algo que, assim, mudou minha mentalidade e meu coração. Deus virou e falou comigo assim, meu filho, você está com um grande problema. Olha o jeito que Deus falou comigo. Eu falei, qual que é o problema, Senhor? O Senhor falou assim, o seu problema é que você depende de pessoas que eu uso. Você não depende de mim que uso pessoas. Deus do céu. Aleluia. Meu Deus. Xalapoi. Deus falou comigo, você depende de pessoas que eu uso e não depende de mim que uso pessoas. Aí Deus me levou na Bíblia. Deus falou comigo, eu lembro de Elias. Eu falei, o Senhor falou assim, o que sustentava Elias no período de seca? Eu falei, o ribeiro de Querite e um corvo. Aí Deus falou assim, o dia que o corvo parou de ir e o ribeiro secou, o que eu fiz? Eu falei, o Senhor mandou uma viúva sustentar. Quando a viúva parou de sustentar, o que eu fiz? O Senhor mandou um servo. Deus falou assim, eu sempre sustento os meus. Aleluia. Eu não preciso... Isso é muito forte. É muito forte. Quando você está na dependência de Deus, Deus vai trazer pessoas que vai andar por um tempo com você. Mas essas pessoas nem sempre vão ficar. Elas são só um canal de Deus para um tempo na sua vida. Assim como você também será um canal de Deus para um tempo na vida de alguém. Mas é só um ribeiro de Querite. Às vezes é só um corvo. Às vezes é só uma viúva. É só alguém que está de passagem. Amém, meu querido? Aleluia. Segurou? Deus é bom, Luquinhas, o tempo todo, Deus é bom. Deus não falha, varão. Deus, ele é bom na corrida, ele é bom na pegada, ele é bom na canela, ele acerta por excelência. Glória a Deus, aleluia. Oh, meu Deus do céu.
Amém, pastorzão. Amém, meu irmão, aleluia. Olha, vou ser bem sincero para vocês. Eu espero, sinceramente, que vocês estejam recebendo cada palavra, porque eu estou tomando posse e Deus está falando comigo. Amém. Amém, pastorzão. E é isso. Eu acho que o resto a gente tem que deixar para outra live, não? Vamos deixar para uma Porque próxima para live liberar aí. o trigo todo, assim, o trigo tem que saltar devagarinho, senão o povo não Aleluia. digere. Eita, glória. Pastor, perfeito. E já que nós já estamos encaminhando para o encerramento, mais uma vez aí eu quero repetir aí, os irmãos que puderem seguir o pastor lá no YouTube, tá? Amém. Infusão, e também Infusão. segue @ Jordan Fontana, com 2T. Tá, gente? Isto. Siga o pastor aí, vamos dar aquela força. E volto a dizer, Amém. ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Quando nós entendemos isso, irmãos, e o pastor, Deus usou profundamente agora o pastor para falar comigo sobre muita coisa. O pastor, é a segunda vez que nós falamos segunda-feira, 10 minutos que eu entrei numa live dele, e ali conversamos rapidamente, trocamos telefone, eu falei, me manda a foto, o senhor vai participar comigo da live, o senhor aceita, logo de prontidão ele aceitou e está aqui conosco, trouxe essa palavra maravilhosa, e Deus usa. Só que Deus usa pessoas, ele sempre vai usar pessoas. A palavra de Deus diz que o sol nasce para os ímpios e para quem não é ímpio. Então, quer dizer, o sol nasce para todo mundo. E ele vai usar tanto irmãos como pessoas que não são crentes, que não são evangélicas, seja lá qual for a denominação dela. Quando Deus quer fazer, ele usa a pessoa como ele quer, na hora que ele quer e da forma que ele quer. E o que nós devemos fazer? Não é confiar em pessoas, é confiar no Senhor. A palavra de Deus também diz, maldito o homem que confia no homem. Jeremias, se eu não me engano, 17:17. Salvo engano, nossa confiança tem que estar no Senhor. É Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos guiar e é Ele que vai nos direcionar. Então, perfeito, eu recebi cada palavra. Especificamente nessa parte, Deus falou tremendamente comigo, pastor. Eu tenho passado alguns momentos de angústia, sabe? Até fiquei na semana passada, assim, extremamente chateado, porque a gente vem fazendo um trabalho e não é para um reconhecimento meu, mas é um reconhecimento do reino. Que as pessoas pudessem compartilhar o post que eu mando, sabe? Aí toda sexta-feira eu faço um minuto de reflexão que fica salvo no IGTV, e nem todos compartilham, nem todos veem. E na quarta-feira foi quando Deus falou, filho, você tem que confiar em mim, não confie em pessoas. Então, assim, a minha parte de compartilhar os posts, eu vou continuar fazendo. E teve algumas pessoas até que me chamaram no privado, porque eu criei uma lista de transmissão e mando. E nessa lista de transmissão, eu simplesmente falo assim, ó, se Deus tocar no teu coração, compartilha. Se ele não tocar, amém. E Deus abençoe a tua vida, eu vou estar orando por você. E não é mentira. Se Deus tocar, compartilha. Se Deus não tocar, não precisa compartilhar. Porque é o Senhor que sabe cada pessoa que vai ver. E ele sabe cada pessoa que ele vai tocar o coração e vai fazer o compartilhamento. Assim que nós terminarmos essa live, eu vou estar salvando ela no IGTV. Se você quiser e você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, grupos da família, grupos de WhatsApp. Como eu disse no início, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sou levita, eu não canto. Mas, irmão, se você receber um louvor, e esse louvor tocar no teu coração, compartilha com aqueles que estão à tua volta. Você pode estar ajudando alguém no momento de fraqueza, no momento de tristeza.
edificando a fé dessa pessoa. Então, mais uma vez eu digo, Deus não precisa da gente, nós precisamos de Deus. E ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E também quero, para finalizar, se você está triste, angustiado, com algum sentimento negativo, nosso pastor aqui, pastor Jordan, ele nos ensina a clamarmos, a reconhecermos o Senhor Jesus Cristo todos os dias. Então, se você quiser, você pode estar aceitando a Jesus, como também você pode estar se reconciliando com Jesus agora, ou até mesmo renovando os seus votos com Ele. É simples, é rápido, é só repetir comigo. Pai querido, Pai amado, eu te peço perdão pelos meus pecados e eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Amém. Caso você tenha feito isso, você fez uma aliança com Deus. Não é com placa de igreja, não é com pastor, não é com ser humano. Você fez uma aliança, igual o pastor falou do download, você fez uma aliança direta com o Senhor. Mas eu indico você, recomendo a você, procure uma igreja que você se sinta bem, que você se sinta acolhido e tenha comunhão com os irmãos. Porque a palavra do Senhor diz, não andeis sozinhos, para que quando você estiver com problemas, com alguma situação, você tenha a pessoa que vai te ajudar a se levantar. Apesar de que Jesus Cristo falou em Mateus 28, 20, parte B, eis que estou contigo todos os dias da tua vida, até o fim dos tempos. Então, eu estou dizendo para alguém muito específico isso. Não se sinta sozinho. Esse sentimento de solidão, isso é seta. Então, Deus já te deu autoridade e você repreenda. Tudo que você falar, que você repreender, repreenda em nome de Jesus Cristo, pois Ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo dela. Em nome de Jesus. Então, vamos orar para nós finalizarmos. Amém? Amém. Pai querido, eu começo a oração, falo um pouco e o pastor pode terminar, tá bom? Pai querido, Amém. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Pai, pela vida de todos os filhos, de todos os teus filhos que estão aqui nesta live, que permaneceram conosco, todos aqueles que passaram por aqui, Pai, que o Senhor venha abençoar grandiosamente a vida de cada um deles. Pai, o Senhor sabe que cada um, a necessidade de cada um, aquilo que tem afligido o coração dos teus filhos, aquilo que tem também afligido o meu coração, Pai. Mas que o Senhor, Pai, possa trazer sobre nós o bálsamo da paz, o bálsamo da tranquilidade, o bálsamo da serenidade, o bálsamo da sabedoria, Pai. Pai, aquieta os nossos corações, tira todo o medo, toda ansiedade, lança, Pai, fora, em nome de Jesus. Pai, eu clamo uma bênção especial na vida do teu filho, Pai, a vida do pastor Jordan, que o Senhor possa, Pai, trazer sobre ele, Pai, tudo aquilo que o coração dele tem pedido ao Senhor. Pois a vontade do Senhor e a vontade dele estão andando alinhados, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo uma bênção especial na vida espiritual, na vida financeira. Derrama sobre ele, Pai, o azeite que o Senhor tem ministrado nesta live. Derrama sobre ele. Prepara, Pai, em nome de Jesus, o banquete perante os inimigos dele. E que ele possa transbordar, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu peço a Ti, Pai. Que o Senhor possa também, entra com o bálsamo da cura, Pai, sobre todos os hospitais de Cuiabá, de Minas Gerais, dos nossos estados, da nossa nação, Pai. Sara a Tua nação, em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Amém, meu querido. Amém? Pastor, Amém. mais uma vez, muito Eu quero obrigado. agradecer. Obrigado por disponibilizar 1h30 do seu tempo para estar aqui conosco. Passou tão rápido, mas a gente também passou tão rápido que eu vou estar vendo, porque assim, eu faço um pré-agendamento. Hoje era para um outro irmão estar trazendo a palavra, e esse irmão estava tudo certo, tudo alinhado, e aí domingo ele falou, não vou mais, não vai dar e tal, tem
tenho um compromisso lá na igreja e tal. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. E toda vez que isso acontece, o Senhor quer que eu fale alguma coisa. E como na segunda-feira nós falamos, e o Espírito Santo tocou meu coração de convidar o irmão, o pastor, que trouxe aqui essa palavra abençoada para nós, eu te agradeço, porque Deus usou tremendamente a boca do pastor para falar comigo sobre a confiança, sobre a lealdade, sabe? Eu anotei vários trechos, várias coisas aqui sobre a fidelidade, né? Sobre aprender realmente e como ler um texto bíblico perguntando quem, como e por quê, né? Então eu faço várias anotações aqui. Igual hoje mesmo. Hoje eu comecei um devocional hoje, até compartilho com você para você começar também. Amém. Comecei a ler o livro de Mateus hoje. Olha como é que fica a Bíblia, ó. Olha como é que fica a Bíblia, ó. Tá vendo? Toda marcada. Olha só. Eu não gosto de usar papel, eu gosto de escrever na Bíblia mesmo, olha lá. Toda Amém, marcada, glória a Deus. toda escrita. E a gente vai, porque sempre pergunta por quê, quando, quem, que época, qual que era a cultura da época para nós entendermos, né? Entendermos mais a fundo qual que era a cultura regional. Né? Às vezes você lê um texto e você quer colocar dentro da sua cultura, não vai funcionar. É onde muitos pastores erram, às vezes eles doutrinam em cima de costumes que são costumes regionais. Então é muito importante quando você lê a Bíblia, você sempre perguntar por quê, quem, quando, como era a época, né? Como é o livro histórico de dizer que dizia essa época, como eram os costumes históricos. Então é muito importante isso. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Amém. E, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus possa eu quero recompensar agradecer grandiosamente e ricamente o tempo que o irmão dispôs para estar aqui conosco. Amém, meu querido. Eu quero agradecer, irmão Marcelo, por ter me feito esse convite. Que prazer, que aliança profética que o Senhor está fazendo entre nós. Que eu possa ser uma bênção para a sua vida e que o Senhor também possa ser uma bênção para nós, que possam ser uma mutualidade. Amém? Dá um abraço aí. Cuiabense, né? O povo é cuiabense mesmo que fala, né? Cuiabano. Cuiabano. Eu dou um abraço no povo cuiabano. O senhor é daí mesmo, é natural daí? Na verdade, eu moro aqui há 20 anos, né? Eu sou do interior aqui próximo, fica a 500 quilômetros daqui, mas me considero um cuiabano, eles falam aqui de pé rachado. De pé rachado. De pé rachado. E sexta-feira pode ser que a gente faça pode ser, não é certeza ainda. Sexta-feira eu estou subindo o Morro de Santo Antônio. Hoje eu estive lá já. Mas na sexta a gente vai subir. Aqueles que quiserem, tá mandando aí ó, o nome para que a gente coloque aqui no nosso caderninho de oração. Primeiro caderninho de oração que eu fiz, né? Aqueles que quiserem, pode estar mandando o nome aí. Nós vamos estar apresentando diante do Senhor. E pode ser, não é certo ainda. Vou estar subindo com o irmão Júlio, com alguns outros irmãos. Nós vamos passar a noite em cima do morro. Não subi ainda à noite, eu subi durante o dia, mas diz que o fogo desce à noite lá e nós não estamos indo atrás de bênção, nós estamos indo para adorar, exaltar, bendizer o nome do Senhor e orar por aqueles que necessitam. Tamara já mandou aqui, ó. Tamara tá ligadinha. Tamara. Amém, irmã. Já estou anotando aqui já. Tamara Gomes Santos. Gente, todos vocês quiserem, manda aí no direct depois para nós. Pastor, assim como eu encerro todas as lives, que nós tenhamos foco, fé e perseverança. Foco em Deus, fé em Jesus Cristo e perseverança no Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Abençoe, meu querido.